Ok. Por aqui. Vamos ver aqui o documento. Gente, eu estava aqui a pensar. Peraí, deixa só. Estava aqui a pensar porque o Aélio, outro dia, falou que representava alguma dificuldade a estar a ler o tópico inteiro e depois, no final, fazer comentários, perguntas, etc. Né? Eu estava a pensar aqui em fazer a experiência de ler parágrafo a parágrafo e em cada parágrafo vermos se alguém quer comentar alguma coisa. Vou fazer a experiência a ver como é que funciona a dinâmica da coisa. Vocês concordam com fazer essa experiência? Então, não sei se o Aile está aí, se ele está a ouvir, de repente era ele que eu, já que ele é que propôs essa alteração, se ele estiver aí, não sei se ele está aí. Está a ouvir ele? Não sei se está. Pode falar, Ana. Ana levantou a mão, mas não sei se foi sem querer. Foi sem querer. Opa, levantei. Você me ouve bem? Agora estou ouvindo. Me informa a página que dá a leitura, porque eu estou começando hoje, então É não... 42. É 42. É o que sai no... Ali estava... É 42, Ana. Tá, porque eu não Página consigo 42. ler, porque eu estou no celular. Eu vou procurar aqui. É o documento 2, né? Isso, documento 2, tópico 7. Olha, ele estava aqui falando que nós vamos fazer, como você disse que dava uma certa dificuldade, nós não estamos ouvindo a ele. Você perguntou se estávamos ouvindo, não estamos ouvindo. Está com problema no microfone? Não estamos ouvindo, não, a ele. Mas você ouviu, não é? Ouviu o que eu propus aqui? Tá bem. Vamos esperar só um pouquinho aqui pelo AL. Encontrou, Ana? Encontrou a página 42? Aqui um tempinho. Então, ok. Tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar aqui, então. Alguém quer começar a leitura? Começar a consultar com português, Flor Bela? Pode ser, é parágrafo por parágrafo, não é? Vamos fazer a experiência, não é? É o primeiro, não é? Está bem. A verdade e a beleza divinas, todo o conhecimento finito e todo o entendimento da criatura são relativos. A informação e os ensinamentos, ainda que colhidos de fontes elevadas, são apenas relativamente completos, precisos apenas em relação ao local e verdadeiros para a pessoa. Eu acho que devia ler mais um pouco. Sim. Os fatos físicos são suficientemente uniformes, mas a verdade é um fator vivo e flexível na filosofia do universo.
As personalidades em evolução são apenas parcialmente sábias e relativamente verazes nas suas comunicações. Podem estar certas apenas dentro dos limites da sua experiência pessoal. Aquilo que, pela aparência, pode ser totalmente verdadeiro em um lugar, pode ser apenas relativamente verdadeiro em outro segmento da criação. Acho que devias ler mais uma, continua. Ok. A verdade divina, a verdade final, é uniforme e universal, mas a história das coisas espirituais, contada por inúmeros indivíduos, procedentes de várias esferas, pode algumas vezes variar quanto aos detalhes, devido a essa relatividade na totalização do conhecimento e na abrangência da experiência pessoal, bem como na duração e no alcance dessa experiência. Conquanto as leis e os decretos, os pensamentos e as atitudes da primeira fonte e centro sejam eternas, infinita e universalmente verdadeiros, ao mesmo tempo, a sua aplicação e os ajustamentos que recebem em cada universo, sistema, mundo e inteligência criada estão de acordo com os planos e a técnica dos filhos criadores, quando estes atuam e funcionam nos seus universos respectivos, tanto quanto em harmonia com os planos locais e os procedimentos do Espírito Infinito e de todas as outras personalidades celestes coligadas. Que alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Olá, Isabel. Então, o livro de Urântia, por exemplo, ele traz a verdade da nossa história, a verdade do nosso universo, mas cada um vai entender dentro dos limites da sua experiência pessoal. E que não quer dizer que não esteja certo, não quer dizer que esteja errado. Por exemplo, quando Jesus estava falando para os discípulos que a Bíblia tinha muita coisa, né, lá os registros sagrados, tinha muita coisa que não era verdade. As pessoas, tinha gente que não era nem cristão, nem servo de Deus, não tinha uma relação com Deus, mas eles contaram alguma história ali, mas o resultado estava saindo bem, era bom. Então, assim, para mim é verdade. Para a Flor Bela já não é bem assim. E a cultura da Flor Bela é uma, a minha é outra. Então, é a minha cultura que vai dar o formato e a cor do meu óculos. Eu estou condicionada a algo. Eu acho que o meio ambiente, a cultura, as crenças, e ele fala muito bem assim, limites da sua experiência pessoal. Aquilo que, pela aparência, pode ser totalmente verdadeiro em um lugar, pode ser apenas relativamente verdadeiro em outro segmento da criação. E ele, Deus, a deidade, ela controla tudo. Apesar de Jesus ser o nosso pai, ele ter criado esse universo local, mas ele controla tudo e todos. Ele está em todos os lugares. E o fato dele estar dentro de nós, os anjos, eles ficam perplexos. Como que pode essa fagulha, essa chama estar dentro de um humano, dentro da mente dele? E a gente, às vezes, nem percebe que ele está dentro de nós. Eu achei assim, muito interessante esse texto. Então, não cabe a nós, por exemplo, julgar ou criticar. Por exemplo, os judeus e o Hamas. Quem está certo? Para mim, os dois estão errados. Eu devia fazer igual a minha mãe. Minha mãe fazia assim, quando um irmão brigar com o outro, abraça. Vai ficar abraçada aí até conseguir conversar com o outro, analisar o que aconteceu. É o caso. Eles são primos legítimos. Então, assim, o Hamas está errado, tá errado. O outro também está, tá. Os dois estão. Então, quem cabe dizer quem está certo e quem está errado? Eu não tenho condição. Então, assim, uma vez o senhor disse na palavra
que eu estava lendo, que eu entendi, o único que cabe julgar aqui são os juízes da terra. Eles foram preparados para isso. Não cabe os humanos, principalmente, se auto-julgar, se auto-punir. Então, assim, eu achei interessante essa parte. Carlos, sobe só mais um pouquinho o texto. Para a primeira, para a segunda? Para o primeiro parágrafo. Espera só um pouquinho, Carlos. Abaixa um pouquinho mais, que aí eu quero pegar o segundo. Ele fala assim no primeiro: todo conhecimento finito, no primeiro parágrafo, todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. Como diz Einstein, tudo é relativo. A informação e os ensinamentos, ainda que colhidos de fontes elevadas, são apenas relativamente completos, precisos apenas em relação ao local e verdadeiros para a pessoa. Aí ele fala assim: os fatos físicos são suficientemente uniformes, mas a verdade é um fato vivo e flexível na filosofia do universo. Um fato vivo e flexível na filosofia do universo. As personalidades em evolução são apenas parcialmente sábias e relativamente verazes nas suas comunicações. Nós não temos o conhecimento pleno. Parece que não vai ter. Essa observação que eu queria fazer, que isso me chamou muita atenção. É importante ver que é na ótica das criaturas, não é? Essa primeira frase, assim, todo o conhecimento finito e todo o entendimento da criatura. Isso. São relativos. É relativo. É essa a perspectiva, porque, assim, na verdade, há uma verdade absoluta, não é? Que é o que diz o terceiro parágrafo. A verdade divina, a verdade final, é uniforme e universal. Só que no prisma da criatura é que é relativo. Por quê? Porque a criatura é finita, é limitada, então vai ter um enfoque sujeito a temperamento, cultura, ideias preconcebidas, essa coisa toda, né? Carlos, Sim. Em que momento a criatura vai ter o acesso a essa verdade divina na sua... não vou dizer amplitude, mas assim, ele vai ter acesso a essa verdade mesmo. Isso tem a ver com a transformação da criatura, com esse processo dela caminhar para a perfeição. Né? Então, quando ela estiver lá no universo perfeito, ela consegue acessar isso? Em alguma medida. Não acho que nunca será total, porque a criatura nunca é Deus, nesse sentido absoluto. Nunca é o Deus absoluto, então também não vai ter o enfoque absoluto. Não vai ter acesso ao que é o absoluto, porque ela não é absoluta, né? Mas, assim, está muito mais próxima do que nós alguma vez estaremos aqui agora, né? Aqui agora nós estamos o mais distantes possível dessa verdade absoluta, né? Mas, assim, é tudo um processo. É tudo uma caminhada dependente do nosso aperfeiçoamento que nos aproximamos cada vez mais dessa verdade, né? Agora, é assim, como é um processo, a verdade é que mesmo agora nós já temos contacto com algo da verdade absoluta, aqui e agora. Já estamos em contacto com algo. Claro que vai ter um enfoque. Ou seja, por exemplo, para dar um exemplo, aqui no livro Durante contém verdades absolutas. Não estou a dizer que é tudo. Estou a dizer que há detalhes que são verdades absolutas, não é? Se me perguntarem a mim, pegam numa verdade absoluta daqui do livro Durante, tá? E se eu for falar sobre ela, e o meu entendimento dela vai ser em alguma coloração, vai ser diferente do entendimento da Flor Bela, do entendimento da Isabela, do Aélio, do Roberto, da Cláudia. Quer dizer, sempre há essa diferenciação dos filtros, né, individuais de cada um. Mas isso mostra bem realmente o respeito que devemos aos outros,
ao ponto de vista dos outros, porque é impossível essa sintonia absoluta daquilo que é absoluto, não é? Não é por acaso que Jesus, num ponto do trabalho público dele, que ele começou a usar as parábolas, não é? E essa decisão de usar as parábolas teve duas razões aí. Uma era defender-se dos inimigos de alguma maneira. Ou seja, colocar as coisas de uma forma simbólica, parabólica, né? De maneira que cada indivíduo que escutasse fizesse as suas interpretações pessoais do que estava escutando. Em relação aos inimigos, era para não pôr mais em risco coisas que ele estaria a dizer e que eram ostensivamente contra os preceitos da religião institucional daquela época, não é? E que o punha sob o risco de morte mesmo, não é? E a outra era o aspecto que, por exemplo, quando ele dissesse uma parábola, a parábola do semeador, para dar um exemplo só, é uma situação em que durante toda a nossa caminhada pela eternidade, nós sempre vamos usar essa parábola. Vamos entendê-la cada vez mais profundamente, né? Mas sempre vamos poder usá-la porque ela se ajusta sempre a todo e qualquer passo do caminho, a todo e qualquer aspecto da caminhada espiritual. Ela sempre se ajusta. Né? Então, essas coisas simples que ele usava de elementos da natureza e colocava como uma pequena história, não era para que todos os detalhes, ele chama a atenção disso aos apóstolos, tá? Porque os apóstolos começaram a sentir a necessidade de que qualquer mínimo detalhe da parábola tinha que ter um significado. E nós vemos muito o mundo cristão explorando muito as interpretações das parábolas nos mais ínfimos detalhes. E Jesus até alertou os apóstolos, disse, gente, não é por aí. Não tentem pôr um significado nos mínimos detalhes. Apanhem só o geral da história e há um tom predominante na parábola que é isso que eu quero passar para vocês. Não é pensarem que a mínima coisinha, a mínima vírgula, a mínima palavra tem um significado não sei o que. Calma, né? E o mundo cristão é assim, realmente ele faz isso. Eles exploram nos mínimos ínfimos detalhes. Fazem interpretações que de repente chega a ser um exagero, né? Fala, Isabel. O Aélio levantou a mão, mas só concluindo o que você falou, se ele me permitir, eu já concluo. Força, Isabel. É o seguinte, a parábola, ela fala, assim, na minha limitação da experiência pessoal, ela é símbolo, imagem. Então, a criança mexe com o imaginário. E por mais que você olhe o nosso inconsciente, voltando, o nosso inconsciente é imagem, símbolos. E por mais que você estude, por mais que você vá lá naquela imagem e tente trazer significado, ela nunca vai se esgotar. Eu acho que Jesus também olhou para isso, dessa forma, usando essa imagem. Por mais que vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, eles nunca vão conseguir abraçar, aprisionar aquela imagem. Porque cada pessoa vai olhar no ângulo dela a imagem e o significado daquela imagem, daquele símbolo. Obrigada. Vou falar a ela. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Agora estou falando do celular. Agora tá bom. Tá bom. Bom, muito bem. Podia pôr na tela, por favor, o primeiro parágrafo? Já está lá, está lá. Está lá? Então, essa frase, a primeira frase, na verdade, me chamou a atenção. Todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. Carlos foi muito feliz em destacar a palavra criatura. Ou seja, isso tem a ver com não propriamente com a verdade com a verdade divina, tem a ver com a criatura. Mas eu estou dando um destaque para a palavra, nessa mesma frase, para a palavra todo e para a palavra entendimento. No nível individual, me parece que essa assertiva, todo conhecimento, me gera desconfiança. Vamos dizer,
A maioria dos conhecimentos eu até aceitaria, mas dizer todo conhecimento, realmente eu tenho dificuldade de entender. Porque todo conhecimento quer dizer que ninguém vai conseguir chegar a um entendimento pleno das coisas. Esse é um ponto. Então, o destaque para entendimento, porque o entendimento não é a verdade, o entendimento é a interpretação do conhecimento, a interpretação do que se aprende. Bom, eu não vou insistir muito nesse ponto, só quero apenas dizer que essa primeira frase me gerou, não perplexidade, mas me gerou curiosidade. Outra coisa, o que eu tenho percebido claramente, podia pôr no 3, por favor? É que eu estou olhando outra tela, não estou olhando a tela da apresentação. Eu estou no Word do meu computador. O 3, já Tá no puseram ali? Tá. Eu destaquei, e o Carlos falou sobre isso, a verdade divina, a verdade final é uniforme e universal. Ou seja, isso praticamente explica a primeira frase. Quer dizer, o que é de Deus é definitivo e não é relativo, é absoluto. O que é da criatura, sim, pode ser eventualmente relativo. E é relativo em relação à própria verdade e é relativo em relação à verdade alheia. Esse destaque. Quer dizer, então quem assume que tem a verdade total, plena e absoluta pode estar equivocado. E se essa verdade, de algum modo, não conflita com a do seu vizinho, do seu semelhante, aí é que está a relatividade no meu entendimento. Mas eu percebo claramente em muitos debates que a verdade divina se confunde com a perfeição divina, como se fossem sinônimos. Então, a perfeição divina e a verdade divina são sinônimos. Eu não vou explicar nada disso, eu só quero aqui destacar. Carlos, na explicação que deu há pouco, falou sobre a parábola da semeadura, da parábola do semeador. E no texto que o livro de Urântia destaca, houveram três interpretações para a mesma parábola. E Jesus ouviu as três, não condenando nenhuma delas. Eu até provoquei no estudo, quem lendo o texto assim, presencial, na hora, não é uma coisa que você vai ver depois, na hora, quem percebeu claramente a diferença das três interpretações, onde estava a sutileza de uma em relação à outra, ou que se havia conflito em relação às três interpretações. Na verdade, ninguém respondeu, mas aqui estou provocando. O que estava, na verdade, chamando a atenção? Jesus, no final, não disse que uma era maior ou melhor que a outra. Ele não concluiu dizendo, olha, eu vou dar a minha quarta e vou explicar o que eu queria. Ele deixou em branco, basicamente para relatividade. Bom, é apenas observações, não tenho nenhum outro propósito. Grato. Ok. Mas só um detalhe, Hélio, no primeiro, aquilo que é mesmo aquilo que você ficou meio incomodado, para usar alguma palavra, né? Sobre eles falarem, os reveladores falarem de todo, deixa-me pôr aqui no primeiro, dizerem todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos, né? Porque não pôr a maior parte ou algo assim, não é? Mas a questão é que é todo mesmo. Resumindo aquilo que nós colocamos todos aqui, é mesmo isso, Hélio, não é? Não há nada que não esteja submetido e limitado ao nosso enfoque individual e pessoal de criatura. Nós podemos estar entregam-nos uma verdade absoluta e nós, ok, definimos e acreditamos, ok, isto é uma verdade absoluta, tipo assim, Deus é o Criador, tá. Mas a maneira como eu absorvo este absoluto de Deus é o Criador, é uma maneira como você absorve de outra maneira. A Isabela de outra, qualquer um de outra, não é?
E é aí, porque é o enfoque da criatura, né? Não há nada neste universo, nesta experiência, no, que, no prisma da criatura não esteja, não seja relativo mesmo. Então, eu dizer assim, Deus é o Criador, é um conceito absoluto, mas a maneira como eu estou entendendo é uma maneira relativa. Não tem volta a nada a isso. O que é, né? Pode falar. Veja, eu entendo que o indivíduo, em relação a si próprio, ele pode se equivocar, ele pode se enganar, ele pode, enfim, cometer deslizes e cometer erros em relação a si próprio. De boa fé, inclusive, não de má fé. Ele quer acreditar em coisas que não existem, enfim, vai acreditar em coisas que não existem. Mas eu estou aqui colocando isso porque uma coisa é o indivíduo em relação a si próprio, outra coisa é o indivíduo em relação ao vizinho. Estamos aqui num grupo de quase 10 pessoas, então a minha verdade pode conflitar com a verdade alheia, o que eu aceito como fato pode não ser fato para o outro, e pelo contrário, o outro pode até ter uma experiência tal que diz, não, isso é completamente fora de propósito, esse cara está falando uma bobagem absoluta para mim. Então, na comparação, aí eu estou dando destaque também para a palavra relativo. Relativo tem a ver com alguma coisa. Tá? Então, todo conhecimento finito e todo entendimento da criatura são relativos. Relativos ao quê, cara pálida? É apenas para destaque, eu não quero insistir demasiado. Relativos precisamente à individualidade de criatura. Porque é que você coloca a problemática que você traz aí, você diz, o outro pode estar enganado e tal, mas é muito mais, vai muito além de qualquer potencial engano, qualquer possível engano. Tenho razão, não tenho razão, aquele está mais certo, o outro está menos certo, vai muito além disso. Vai até num sentido, eu diria, absoluto, que é o meu enfoque, e eu dei um exemplo que as pessoas estão aqui, as tais meia dúzia de pessoas que está aqui, acho que todos concordam com isto. Deus é o Criador, tá? Se você perguntar a cada um dos que estão aqui, todos vão dizer, é verdade, isso é verdade absoluta, todos vamos dizer isso. Mas eu recebo essa verdade absoluta com uma coloração muito específica. Há toda uma forma individual, todo um filtro da personalidade de Carlos que recebe essa verdade absoluta com uma coloração que é intraduzível e que é diferente da sua, Hélio. Em alguma medida é diferente da sua. E estamos a falar de uma verdade absoluta. E a Francisca vai ter vai receber isso, absorver isso de uma maneira diferente. A Isabela também, a Flor Bela também, mas e todos conscientes, não, isto é uma verdade absoluta, mas a questão é o prisma, o enfoque da criatura. Aí realmente é relativo sempre. Eu só receberia, deixa-me só dizer isto a ela, eu só eu penetraria nesse entendimento. Deus é o Criador. Eu só entraria nesse entendimento de uma forma absoluta, não relativa, se eu próprio fosse o Criador. Absoluto. Se eu fosse o Pai absoluto Criador, quando eu dissesse assim, Deus é Criador, eu estaria penetrando essa realidade de uma forma absoluta. Sem então, assim, é diferente quando eu entro aí. E eu, criatura. Vou falar a ela. Então, é apenas provocação, na verdade, provocação para reflexão. Imagine duas pessoas sentadas uma à frente da outra, examinando uma moeda. É certo que uma pessoa vai estar olhando uma face da moeda, a outra pessoa vai estar examinando a face oposta. E ambas vão relatar o que estão vendo. Óbvio que uma vai relatar uma coisa, óbvio que o outro vai relatar outra coisa, porque as faces têm impressões diferentes. Então, onde está a provocação? Qual deles está mentindo? O que está falando o que está vendo, ou o outro que está falando o que está vendo também, ainda que haja conflito entre os relatos?
Para a gente que está fora, é fácil perceber que os dois estão dizendo a verdade, na medida em que se trata de uma moeda com duas faces. Sim. Então, os dois estão falando a verdade. E onde é que está a provocação? Que a verdade é parcial. A verdade total é alguém dizer, vocês estão falando de uma moeda com duas faces. Portanto, não estão falando a mesma coisa. Essa é a verdade total. Mas vamos lá. Um lado não está vendo que se trata de uma moeda e não está vendo a face do outro. Então, essa verdade que cada um diz é parcial. Sendo parcial é relativa? Encerro. Obrigado. Não, mas aí é que eu diria, não, essa verdade, aquela moeda é insufismável. Ela é por si só, ela por si só é. Então poderíamos usá-la simbolicamente como, ok, essa moeda então é a verdade absoluta. Ela é real, ela é concreta, ela está ali, independente do observador. Você pega nas duas pessoas que estão a observar a moeda e tira as pessoas do quadro, a moeda continua lá. Digamos assim, simbolicamente, neste caso, neste exemplo, essa moeda seria a verdade. Tá? Ela está lá. Tira os observadores. A moeda continua lá. Ela é a verdade. Vamos entender o exemplo, não é? Então, são duas pessoas a observarem, a terem um filtro diferente para aquela moeda que é por si. Ela existe ali por si própria, não é? Nenhum deles está mentindo. Um está tendo um enfoque, o outro está tendo outro enfoque. E estão a falar de uma coisa que é real e concreta. Nenhum deles está mentindo. É essa a diferença. É que você veio com o exemplo do um está errado, o outro não está errado, não sei o quê. Nenhum deles está errado. São enfoques diferentes. E a realidade está lá. Ou seja, isso é incontornável. É aí que eu quero chegar a ela, tá? É incontornável. Essa relatividade é incontornável. Não tem como chegar aqui a Francisca quer falar, só para dar o exemplo então da Francisca. Não tem como a Francisca chegar aqui e ela ver aquela moeda da mesma maneira que eu estou a ver. Mas que ela está vendo a moeda, está. E eu também estou. A moeda é insufismável por si. Mas sempre vamos vê-la diferente. Podes falar, Francisca? Um pouco mal. Um pouco mal, se puderes falar aí mais perto do microfone. Pois é que eu não sei onde é que está. Se está no computador, estão a ouvir agora? Está melhor um pouco. Estava a pensar que valia a pena falar da diferença entre realidade e verdade. Desculpem. A diferença entre quê? Entre realidade e verdade. Realidade e verdade? Onde é que tu vês diferença aí? Porque eu sei que está a falar da verdade, mas a realidade refere-se mais, penso eu, à questão dos factos e das coisas palpáveis, né? Que é que vocês estão a falar de realidade, né? Mas a verdade pode ser mais do que realidade, do nosso ponto de vista. Sim, mas eu também os elementos que trouxemos, como o exemplo de uma moeda, não sei o quê, é só para dar um exemplo mesmo, não é? Porque, na verdade, já sabemos que num prisma filosófico, a verdade é algo impalpável até, não é? É algo concreto, mas é impalpável. Por isso é que esse texto, pelo menos para mim, deixa-me incomodada, né? Porque à primeira vista parece que estamos a falar da realidade, né? E então quando nós entendemos que a realidade pode ser relativa, é diferente de entender que a verdade pode ser relativa. Estás a perceber? Sim, estou a perceber. Não, os exemplos que foram dados, tipo a moeda, é um mero exemplo, não é? Porque é óbvio que a verdade, as questões filosóficas são muito mais profundas e ainda são mais impalpáveis, mais fugidias, digamos assim, para nós, criaturas, não é? Ainda por cima, criaturas humanas que temos a mente mais limitada de todas no universo, não é? Então, digamos que é só uma imagem que é usada para se entender as coisas, não é? Tentar
ser entendível para o outro no diálogo, não é? Sim, Gente, sim, eu não, diz? não falei, faço a questão de vocês usarem essa analogia na cabeça, estava certo, né? Estava compreensível. Se calhar é porque para mim, quando eu leio esse texto, vem-me logo aquela história de que nós vivemos hoje, que existe um relativismo na nossa cultura, né? E Sim, que isso acaba por destruir certos valores e as nossas experiências de realidade. Certo? sim, Então, quando sim. eu leio assim, às vezes parece-me estar assim, a puxar esse relativismo, que isso me incomoda, né? Por isso é que para mim é importante fazer essa distinção entre quando se está a falar de realidade, de coisas concretas, né? Coisas. A noção de realidade tem a ver com coisa, né? Ou quando se está a falar de verdade, que eu não consigo definir o que é, né? O que é, enfim. Também está a filosofar, o Miguel também quer filosofar, é? Não, mas é assim, é um excelente ponto esse que tu trouxeste. A questão de a cultura do planeta, da humanidade neste momento, está muito perdida com os relativismos, não é? Mas aqui o texto é bem claro. Não é de relativismos que o texto está falando. Deu para entender isso, Francisca, não é? Deu para entender isso no texto. Não é disso que o texto está falando. Vê mais no sentido bem filosófico, mais profundo, que é o ponto de vista da criatura vai ser sempre relativo, não tem volta a dar. É relativo, mas não é esses relativismos que estão em conflito na nossa cultura atual, esses problemas que nós estamos a viver nesta época, né? Esses relativismos, não é isso, tá? Não é isso. É outra coisa, tá? Pois, eu queria focar nesse aspecto. Sim, é importante, sim. É importante trazer isso porque realmente tirar fora do quadro da discussão essa questão. Porque não são esses relativismos. Tipo, o cara está num corpo de homem, mas ele sente-se mulher. Não é nada disso. Tá? Não é esses relativismos. É outras problemáticas, não é? Eu não sei, o Wael, eu não sei se queria falar mais porque está aqui a mão levantada, mas não sei se foi eu que esqueci de baixar aqui no sistema. Parece que não é para falar mesmo. Mas, Isabela, mas deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que eu não sei se me irá a propósito, talvez levar a discussão para esse lado, mas só para te dizer que a questão que tu vês agora, que é o nosso dia a dia agora, infelizmente, né? Esse conflito Hamas-Israel, a origem é que nós, é assim, quando as pessoas não conhecem a origem do problema, deixa só o Wael ver o que é que o Wael quer falar. Vou falar a ele. Por coincidência, em relação a uma pergunta que Isabela fez e que ficou pendente, eu só queria destacar. Ela perguntou, acho que foi Isabela que perguntou, se essa verdade, é a tal da verdade divina, absoluta, vai ser conhecida em algum momento pela criatura mortal ascendente. Eu acho importante responder essa pergunta, e eu acho que Carlos vai responder muito bem, mas se eu discordar, eu peço a palavra de novo. Grato. Na verdade, eu já dei a minha visão aí à Isabela, a ela. Que o que é que eu acho aí? Que é assim, depende do aperfeiçoamento do indivíduo. E na caminhada pelo universo que o indivíduo faz, na caminhada em direção ao Pai do Paraíso, em direção à Ilha do Paraíso, há uma aproximação crescente
do indivíduo é essa questão absoluta, ou seja, a saída do relativismo, em alguma medida, de uma forma crescente. Só que nunca é plenamente alcançada. Nunca, só isto, Hélio, mas isso nunca é plenamente alcançado, porque nós não somos absolutos. Mesmo quando eu chegar lá na Ilha do Paraíso, eu não vou ser absoluto, mesmo chegando lá na Ilha do Paraíso. Então, mesmo aí, vai-se dizer, a minha perspectiva, já como um ser humano evoluidíssimo e aperfeiçoado, continua a ser relativo, mas muito menos relativo do que sou agora. Tá? Porque sou mais perto. E depois tem o contraponto, que é, mesmo aqui, na fase mais relativa que eu tenho, pela minha limitação mental, existencial, etc., mesmo aqui eu também já estou em contacto. É um paradoxo. Eu já estou em contacto com a verdade absoluta. Mesmo aqui. Apesar do meu relativismo pessoal. Então é assim uma coisa meio paradoxal, mas é assim que eu entendo. Pode falar, Eu concordo com o que você acabou de dizer, 100%. Eu, quando aperto a mãozinha, só quer dizer que eu quero falar, não vou interromper, não. Eu acho que a mãozinha cumpre esse propósito. Eu quero falar, mas vou esperar minha hora. Não se preocupe. Nem quero pôr pressão em ninguém quando eu levanto a mãozinha. Mas vamos lá. A minha visão corroborando tudo que você falou, Carlos. Eu penso o seguinte, que nos 7 superuniversos imperfeitos, nós estamos na busca de um melhoramento, de um aperfeiçoamento, enfim, estamos em busca da perfeição. O desafio foi se a gente chegaria em algum momento como finalitores a essa perfeição. Aí, o livro de Urante ensina que foi feito um mundo perfeito, vários mundos perfeitos, que é a Avona, seres perfeitos, etc. É a pergunta: esses seres perfeitos têm a verdade absoluta, divina, no nível da verdade do Pai? Eu acho que o livro de Urante não responde essa pergunta claramente, mas dá para especular bastante. A criatura, seja uma criatura feita perfeita, como os habitantes de Avona, a criatura descendente, todos esses seres que estão a serviço dos mortais, que estão a serviço dos universos, eles são perfeitos, conhecem toda a verdade. Nós temos a informação de Lúcifer, que era um ser especial, foi o soberano de um sistema, teve uma história magnífica, uma coisa. E a bem da verdade, ele duvidou até da existência do Pai, o que significa, inferindo, que ele não tinha o conhecimento absoluto, ele não tinha a verdade absoluta. E a partir dele, e os demais têm, e ele foi um ponto fora da curva, enfim, ou é assim mesmo? De qualquer maneira, a pergunta da Isabela me parece bastante procedente. Muita gente fala um monte de coisa sem sentido para mim, às vezes, inclusive eu mesmo. Grato. Então, não sei se alguém quer responder a essa pergunta do Aélio sobre a questão dos seres lá do universo central. Eu posso dar o meu ponto de vista aí. Não sei se alguém mais quer falar sobre isso. Que é assim, Aélio. Esses continuam a ser criaturas, tá? Então, mesmo tendo sido criadas perfeitas, são criaturas. Então, têm também um enfoque limitado. Não são absolutas. Porque uma coisa é perfeição, outra coisa é absolutez. Tá? Porque, por exemplo, para dar um exemplo sobre o universo central, lá é dito que o universo central é composto de 1 bilhão de mundos perfeitos. Tá? E que são todos diferentes. Desde a primeira vez que eu li essa informação, para mim foi assim, meu Deus, cara, como assim? 1 bilhão de mundos perfeitos, não há nenhum deles igual e todos são perfeitos? Eu achei isso espantoso, não é? Porque nesta minha limitação humana, qual era o entendimento? Assim, cara, se é perfeito, o que é que pode ser igualado? Já está lá tudo. Mas não, são 1 bilhão e são todos diferentes.
Então, isso mostra que uma coisa é perfeição, outra coisa é absolutez, não é? Então, o conceito de relativo, de entendimento relativo, é porque estou fora da absolutez. E eu até posso estar de uma maneira perfeita, né? Por exemplo, aquele exemplo que vimos antes, eu caminhei até ao paraíso. Qual foi a minha conquista quando eu entrei na Ilha do Paraíso e cara a cara falei com o Pai? Eu conquistei a perfeição. A perfeição possível a um ser humano que nasceu no mundo do tempo e do espaço. Eu conquistei uma perfeição, mas não conquistei a absolutez. Eu continuo relativo nesse momento. E é a mesma coisa com os filhos descendentes, tá? Porque você perguntou muito bem, bem colocada a questão que dá aqui uma chave, né? Que é, ele é perfeito, né? Jesus foi criado lá no paraíso e ele é perfeito. Mas ele está em capacitação experiencial. Ou seja, ele na origem já é perfeito, mas ele está crescendo experiencialmente. Isso significa o quê? Que ele não sabe tudo. Não é? Já está dizendo essa informação. Se ele está crescendo experiencialmente, é que ele não sabe tudo. E há coisas que o pai sabe e o filho não sabe. O filho é o criador, não é? O pai, se for o filho eterno, ele sabe com o pai, tá? O que o pai sabe, o filho sabe e o espírito sabe, né? Aquela trindade aí não é intocável. Por quê? Porque eles são absolutos. São os únicos três absolutos. Não existem mais absolutos. Só existem esses três. Então, o que o pai sabe, o Filho Eterno sabe completamente. E o Espírito Infinito sabe completamente o que cada um dos outros sabe. Por quê? Porque eles são os três absolutos. Mas quando a pessoa desce um nível, nós já vemos que Jesus não é um ser absoluto, é um ser absonito. O que quer dizer isso de ser um ser absonito? É um ser que faz a ponte. Tá? Ele não é absoluto, nem é relativo. Nós somos os relativos. Né? Então ele faz a ponte. É ele que serve é o caminho, a verdade e a vida. Não é? É ele que serve de caminho, verdade e vida para nós, porque nós não somos absolutos, então nós não conseguimos discernir o absoluto. Só conseguimos ter conceitos, mas discernir mesmo, vivenciar o absoluto, não conseguimos. Mas seres como Jesus, eles estão fazendo essa ponte. Eles estão lá e cai lá, não é? E por isso é que eles são o caminho. Pode falar a ela. Carlos, parabéns. Você foi muito feliz nessa tua fala, dizendo a diferença entre a verdade e a absolutez, entre a perfeição e a absolutez. Eu acho que nos grupos de estudo a gente precisava explorar mais esse assunto, porque eu vejo muita confusão. Então, sede perfeitos como o Pai é perfeito, me parece um desafio impossível de alcançar. Mas, enfim, é apenas para destaque, eu não quero insistir. Obrigado. Parabéns, Carlos. Você me chamou a atenção para um ponto que eu vou estudar melhor. Obrigado. Cara, isso, ainda hoje eu pensei nisso, Hélio. A primeira coisa que eu fiz hoje de manhã, liguei aí a televisão, liguei o YouTube e de repente a primeira coisa que me aparece no YouTube foi aquele, não sei se você já viu, não sei se vocês todos já viram, e eu aconselho a quem não está inscrito no canal deles que se inscrevam, que é um canal urantiano. Eles só fizeram ainda o terceiro vídeo, acho eu. E é um podcast. É tipo um podcast urantiano. Eles são 4 pessoas e ficam falando de temas do livro do Urântia, tá? E eu liguei hoje e comecei a ouvir, não é? O que eu conheço lá, só conheço o Magela, que até conheço pessoalmente. Tenho o Alá, que eu só conheço da internet, e os outros 2 eu nem conheço. E já é o terceiro vídeo que eu vejo deles, e é o terceiro deles mesmo, não é? Que eles começaram há pouco tempo. E a Hélio, o que me veio de manhã, né? Comecei a ver aquilo, eu estava aqui arrumando a casa e tudo, e ouvindo o pessoal a falar, e essa coisa que é a vantagem de ter
como no caso ali, ter 4 pessoas falando sobre o tema, tá? Cara, para nós que somos limitados, lá está, e relativos, é muito valioso ter vários, porque sempre, well, acho que caiu aqui, mas ter o enfoque de 4 pessoas diferentes, não é? Uma coisa em grupo, sempre vem enfoques de cada um que o outro não se lembra, o outro traz uma coisa nova, cara, é essa a vantagem de estar em grupo, estar em discussão. Por isso, também a vida é feita disso, né? A nossa caminhada é feita precisamente dessa associação. Acho que. Não sei. Carlos, é como se alguém, por exemplo, a Flor Bela abre uma janela, a Francisca abre outra, o Miguelzinho abre outra, e aí a gente só nas janelas, a gente talvez consiga enxergar uma boa parte do jardim. Exatamente. E assim, cara, essa é a riqueza da. Porque é que Deus fez as coisas assim? É a diversidade absoluta, né? Porque, né? Carlos, outra coisa, no documento 1.2.1, eu não sei se esse documento é ponto 1. 1.2.1 é a realidade de Deus. Aí, eu não sei se esse documento ajuda a entender a pergunta ou fortalece a pergunta da Francisca. Porque ela fala sobre a realidade. Ela perguntou qual é a diferença entre a realidade e a verdade. E aqui ele fala sobre isso. Ele fala, quer ver, precisamente, Mimi, eu acho que é no parágrafo... Tens de procurar aí, Francisca, depois. Ele fala sobre que a realidade é uma experiência espiritual com Deus. Eu acho esse texto interessante. Eu só não expliquei esse canal que eles fazem, o que eu chamaria um podcast urantiano. Não sei se vão ser mais pessoas, até agora têm sido 4 pessoas. O canal no YouTube chama-se Os Reveladores. Os Reveladores? Cara, aconselho que é muito bom, cara. Assim, tudo bem, não é perfeito, nós somos seres humanos, não é? E estão começando, então estão, não é? Mas, cara, é muito. Está a ser uma. Como é que é dizer? Foi uma ótima ideia, cara. Foi uma ótima ideia. Realmente acho que vem preencher um espaço bem interessante que se fazia necessário no nosso movimento e a maneira que temos de estudar as coisas, não é? Até porque fica aberto para o público geral, não é? Eles gravam, que aliás era uma das minhas intenções aqui, gravar as coisas e depois pôr no canal do YouTube. Só que assim, às vezes sai com muito fraca qualidade, cara. Às vezes nem se consegue ler o que nós estamos a ler aqui. Quando aparece o vídeo no meu canal do YouTube, às vezes não se consegue ler. É assim, meu Deus. Então eles estão a fazer uma coisa com muita qualidade nesse aspecto e fica lá na internet para qualquer um ver a qualquer momento, não é? Que esse é um dos grandes valores que nós temos agora à disposição, não é? Enfim. Gente, vamos continuar aqui o documento? Quem é que quer continuar a ler aí agora a partir do 4º parágrafo? Poderia ser ler os próximos 3 parágrafos? Quem é que quer ler? Eu posso ler. Força. A falsa ciência, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. A falsa ciência do materialismo sentenciaria o homem mortal a reduzir-se ao marginal no universo. Tal conhecimento parcial é potencialmente um mal,
é conhecimento que se compõe tanto do bem quanto do mal. A verdade é bela, porque é tanto completa quanto simétrica. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. Os filósofos cometem o seu mais grave erro quando são levados à falácia da abstração e à prática de focalizar sua intenção em um aspecto da realidade e de proclamar, então, tal aspecto isolado como sendo a verdade inteira. O filósofo sábio irá sempre recorrer ao projeto da criação, que está por trás e que é persistente a todos os fenômenos universais. O pensamento criador invariavelmente precede a ação criadora. A autoconsciência intelectual pode descobrir a beleza da verdade e a sua qualidade espiritual, não apenas pela consistência filosófica dos seus conceitos, mas ainda mais certa e seguramente pela resposta inequívoca do sempre presente Espírito da verdade. A felicidade vem como consequência do conhecimento da verdade, porque esta pode ser factual, pode ser vivenciada. O desapontamento e a tristeza advêm após o erro, porque, não sendo este uma realidade, não pode ser factualizado pela experiência. A verdade divina é mais conhecida pelo seu aroma espiritual. Vamos deixar absorver aqui um pouco. Está profundo. E é pena a Francisca não estar aí agora, porque acho que tocou um pouco Francisca está aí, na questão da... Acho que tocou agora, Francisca, na questão que tu trouxeste. Do real, não é? A verdade com o real. É interessante aí. É interessante, é assim, aí na primeira, a falsa ciência do materialismo sentenciaria o homem mortal a reduzir-se ao marginal do universo. Tal conhecimento parcial é potencialmente um mal. É conhecimento que se compõe tanto do bem quanto do mal. A verdade é bela porque é tanto completa quanto simétrica. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. Ou seja, aí está a dar um quadro de que se a nossa busca pelo entendimento do real não for atrás da verdade, e a verdade é divina, aí vai dar problema. Eu estou-me a lembrar, nós estamos quase no início do livro, tá? Estou-me a lembrar de uma passagem que é do último documento, ou dos últimos documentos, que fala sobre o como é que se chama? Não é o humanismo, é o secularismo. Sobre o secularismo. E humanismo, secularismo humanista, não é? Que muitos poderiam dizer assim, não, se o secularista humanista tem bons valores, se é uma pessoa ética, etc., está tudo bem. E não é assim. Eles estão a dizer, não. Porque se for só isso, vai dar problema, vai cair em guerras, vai cair na confusão, como é o que nós estamos vivenciando agora nesta época. Nós estamos vendo isso. Nós vemos as estruturas da cultura humana, principalmente do mundo ocidental, tá? Assentes no secularismo humanista, que é em valores humanistas, mas sem Deus, sem o divino. E eles já estavam avisando, isso vai dar guerra. Não adianta ter, ele é boa pessoa, tem bons valores, ele é ético. Não vai funcionar. Se não tiver a sustentação do divino, que é a verdade, se não tiver essa busca da verdade, perde-se. Então o que é que nós vemos na nossa cultura atual? Aquilo que a Francisca chamou a atenção, que é
tudo perdido no relativo. Tudo é relativo. Não, ele tem razão, mas ele também tem razão. Eu não sei. Cara, não há as culturas, principalmente as ocidentais, não é? Não estão assentes no divino. E parte das culturas orientais estão assentes num divino extremamente distorcido, extremamente contaminado pela interferência humana. Então está fundamentado em erros abissais, erros que trazem o abismo, o terror, o abuso ao próximo. Então é um mundo muito louco que nós estamos a ver agora, não é? Tivemos um mundo ocidental frágil, porque perdeu Deus de vista, e vemos um mundo oriental, assim, no geral, sem contar com a China, porque a China é ateia, então a China está condenada ao fracasso, é impossível aquilo funcionar, porque é uma sociedade de ateus, não tem como funcionar. Mas vemos uma parte do mundo oriental, que é o mundo islâmico, vamos dizer a palavra sem medo de dizer as coisas, que é uma distorção atroz, abismal do que é que seria o divino. Então, e é aí que eu tinha falado há pouco, Isabela, depois a conversa mudou outra vez, mas já que estamos nesse ponto, e é interessante que de repente esta questão agora leva-me nessa direção, não é? Eu vou dizer qual é a origem do problema ali, Isabela. A origem do problema não é esses problemas que nós... Não é um conflito político, não é um conflito político. Não é um conflito de disputa de território, não é, tá? Se fossem essas coisas, ok, nós chegaríamos aqui e faríamos um tribunal, digamos assim, de opinião pública, em que diríamos, gente, cara, esta gente são primos, são primos no DNA e estão-se aqui a matar uns aos outros e não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E é engraçado, Isabela, porque me lembraste uma situação que aqui há, de vez em quando eu morro de vergonha quando me lembro que eu disse isso para um israelita, para um israelense, há muitos anos. Pai, há 30 anos, quando eu trabalhava em sistemas de segurança, 25 anos, pai. Eu trabalhava em sistemas de segurança e a nossa empresa, de repente, recebeu a visita de um israelense que vendia sistemas de segurança, porque eles são muito fortes. Em Israel, eles são muito fortes em sistemas de segurança. E recebemos a visita dele, era um fornecedor nosso, e ele veio-nos dar umas palestrazinhas, veio-nos dar umas ideias sobre as tecnologias deles, etc. Cara, e eu tive o atrevimento, e eu imagino como é que ele se sentiu por dentro, de eu dizer, eu falei isso para ele, exatamente o que tu falaste, Isabel. Eu ia para ele e disse assim, um momento, não assim abertamente para toda a gente, só entre eu e ele, ali um papo entre os dois, eu e ele, né? E eu disse assim, cara, não dá para entender, vocês são primos, não é? Os judeus e os árabes, vocês são primos, e cara, e não se entendem, não pode ser assim. E o cara ficou assim quieto e calado, né? Olhar assim para mim, impassível. Eu imagino por dentro, agora eu entendo, ele por dentro devia estar a rezar a Deus para não explodir, para não me dar um bofetão na cara. Deus estar a dizer uma coisa, eu não estou a agredir, Isabela, tá? Estou a dizer como é que eu estou vivendo a situação, né? Como é que eu vivi a situação naquela época. Porque o problema é isso, não é disputa de território, não é disputa política, não é nada disso. O problema é este que eu estou a explicar. Sabes porquê é que os estatutos do Hamas dizem que o fundamento, a razão do Hamas existir é para aniquilar os judeus e para que a Palestina não é a solução de dois Estados, para eles, para o Hamas. É matar os judeus e a Palestina fica na posse do Hamas, tá? Supostamente na posse dos palestinos, mas isso é treta. Eles querem que seja na posse do Hamas, tá? Não é dos palestinos. Sabes porquê? Porque o Alcorão, aí é que está o ponto, Isabela, é que no Alcorão, os livros sagrados do islamismo,
E eles dizem claramente, só vai chegar o dia do paraíso sobre a terra quando os muçulmanos aniquilarem os judeus todos e aniquilarem os cristãos todos. Então, o último convite que será feito, isto na escatologia islâmica, e esse o fim dos tempos islâmicos, que existe essa escatologia no islamismo, tá? Como é que é o fim dos tempos islâmicos? É assim, eles vão chegar à beira dos judeus e eles vão aniquilar os judeus. Porque Allah disse que os judeus é a pior escória da humanidade. Têm que ser aniquilados. Está nos livros sagrados deles, tá? E os cristãos, eles vão chegar à beira dos cristãos e vão dizer assim, converte-te ao islamismo? E se tu, cristão, disser assim, não me converto, então só tem uma solução, serás morta. Vão-te cortar, vão-te degolar, vão-te cortar a cabeça e ponto final. Se tu disseres assim, não, eu converto-me ao islamismo, então estou tranquilo, pronto, ok. Tem aqui mais um irmão muçulmano, maravilha, festa, ótimo. Este pode participar do paraíso, do final dos tempos islâmico. Agora, o cara que diz assim, cara, eu não vou abdicar do meu cristianismo, do meu Jesus, não abdico. Degolado, morto e arrumado para um canto. Acabou. Porque, segundo a ordem que está decretada por Allah, é que não pode existir mais nada no planeta senão muçulmanos. Tudo o que não seja muçulmanos tem que ser aniquilados. Então, quando tu vês o Hamas dizendo esta terra é nossa e só nossa, não queremos solução de 2 Estados, é por causa do fundamento islâmico, da religião. É um fundamento religioso. Então, por isso é que não tem solução. Entende? Não adianta uma pessoa tentar ir pelo razoável e dizer assim, gente, é o teu primo, tem o teu DNA, é um povo, vocês só podiam dar os braços, dar as mãos, e maravilha. Não adianta, não dá, não funciona. Porque Allah, Maomé, determinou que só podem existir muçulmanos no fim dos tempos. Mais nada. O resto é mata. Mata, mata, mata. É esse o problema. Entende? Para falar a ela, desculpa lá, estendi-me aqui um pouquinho. Não, eu gosto muito das suas lições, da sua fala. Mas esses tempos não tem muito tempo, na verdade é recente. Eu recebi uma charge muito interessante, que pode ter a ver com o que nós estamos falando agora. A charge era 2 pessoas visitando o cemitério, visitando seus mortos. Uma delas levava comida, então era oriental, que tinha esse costume de levar comida, e o outro era um ocidental. E aí o ocidental, vendo aquilo, perguntou para o oriental, escute, você acha mesmo que o seu morto vai... Quando que o seu morto vai se servir dessa comida? O oriental respondeu o seguinte, ele vai saborear essa comida no mesmo momento que o teu falecido cheirar as flores que você trouxe. Ou seja, é estranho. A bem da verdade é a gente julgar ou tentar entender o que acontece em outras partes do mundo a partir da nossa perspectiva. A verdade é uma só. Alguns dão explicação que o conflito lá em Israel tem a ver com os acontecimentos relacionados a Abraão, que se deitou e acasalou com a sua serva e gerou Ismael, quando a promessa divina tinha a ver com ele procriar com Sara, que já era uma mulher idosa. Então a questão não é propriamente ter virilidade para isso, a questão é ter fertilidade para isso. Mas enfim, não vou entrar no mérito. O homem foi criado a humanidade a partir do casal. Andam em Fonta, isso tem 1 milhão de anos, mais ou menos. Levou 500 mil anos para chegar a Caligaste. E o que aconteceu nesse período? Houve guerras, houve conflitos, houve mortes, houve os mais diversos enfrentamentos. Caligaste chegou e até a rebelião ficou 300 mil anos governando, mas não tem registro que
essas guerras, esses conflitos, deixaram de existir na administração Caligástia do bem, menos ainda depois que ele aderiu à rebelião, até a chegada do casal adâmico, menos ainda depois do casal adâmico, ou seja, esse assunto não tem a ver propriamente com a nossa realidade atual, que envolve guerra lá com Hamas, envolve problemas entre palestinos e israelenses. Nós estamos aqui, ainda que a imprensa tenha parado de fazer postagens a respeito, tem uma guerra acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia, que eram amiguinhos ao tempo da União Soviética, e nós temos outras guerras. Então, a verdade é que tem circunstâncias pontuais que nós estamos querendo dar uma explicação total. Eu acho, então, que a pergunta da Bela tem mais a ver com a loucura da humanidade como um todo, desde sempre. Mas, enfim, é apenas um parênteses. Eu vou voltar para o texto. Vamos lá para o texto. Por favor, parágrafo 4. Eu estou vendo outra tela. Está no parágrafo 4? Está no 4. Muito bem. Aqui eu queria chamar a atenção, sem querer responder nada, apenas para chamar a atenção, a falsa ciência. Quando eu falo a falsa ciência, sugere uma ciência verdadeira. Mas, enfim, aqui fala de falsa ciência do materialismo. Então, tem uma ciência não relacionada a materialismo? É uma pergunta. Não vou Não, tentar responder. quando eles colocam assim, desculpa interromper a ela, quando eles colocam assim a falsa ciência do materialismo, eles já estão a dizer que o problema é o materialismo. Tá? Concordo 100%. Então, o falso tem a ver com materialismo, não tem a ver com ciência. Mas, de Sim, qualquer exato. maneira, em português, parece que está relacionado à ciência, não ao materialismo. Mas, enfim, continuando. Quando o homem busca a verdade, ele está buscando o divinamente real. Sério? Claro que sim, é óbvio que sim. Mas, enfim, continuando também. Os filósofos cometem o seu mais grave erro. Então, os filósofos erram o tempo todo, mas eles cometem um erro muito grave, se destacando dos outros erros. Também é apenas uma observação para o texto. Seguindo, no verso 6, eu vou destacar já logo na primeira frase, o final dela, pela resposta inequívoca do sempre presente Espírito da Verdade. Aí passa a ideia de que o Espírito da Verdade coabita com o ajustador do pensamento na mente humana e que ele não tem um caráter de exclusividade como tem o ajustador. Veja bem, o ajustador é exclusivo para cada um, ainda que ele seja um fragmento de Deus. Então, nós estamos falando nos 7 superuniversos de 7 trilhões de mundos habitados. Só no nosso sistema são 10 milhões, e só em Urântia nós estamos falando de quase 8 bilhões de pessoas. Aí é o questionamento. O ajustador do pensamento, se um planetinha, num total de 7 eu vou destacar o bilhões de habitantes, a soma desses 7 trilhões e eu imagino que quando fala de 7 trilhões de planetas habitados, nós não estamos falando de 7 trilhões de indivíduos, e não estamos falando de 7 trilhões de espíritos da verdade, porque só no nosso planeta nós temos quase 8 bilhões, então o número é estratosférico. O que leva ao seguinte questionamento: a somatória desses ajustadores de pensamento, desses fragmentos individuais, representa a totalidade do Pai, ou mesmo assim, essa totalidade não representa o Pai. O Pai é muito maior, mas muitas vezes maior. Mas aqui no texto nós não estamos falando do ajustador, nós estamos falando do Espírito da Verdade. A exemplo do ajustador, ele é exclusivo, ele é individual, ou o Espírito da Verdade é uma possibilidade não residente que é possível de acessar a quem busca pela verdade, para quem busca o discernimento verdadeiro. Não vou tentar explicar também, isso eu estou provocando, já que o texto
O texto assim mencionou. Aí, no final desse 6, fala: a verdade divina é mais conhecida pelo seu aroma espiritual. Também não vou tentar explicar. Meu objetivo é apenas destacar. Obrigado. Eu acho que aí. Quem é que quer falar? Isabela? Ele falou uma coisa, o Aélio, e que isso há muito tempo me incomoda. Qual é a dinâmica? Como funciona esse espírito da verdade na nossa mente, na nossa vida? O Roberto também queria falar, não sei se vai nesse sentido, Roberto, do que está sendo discutido agora aqui. Exatamente. Eu tenho uma interpretação de como o Espírito da Verdade atua, tá? Vale lembrar que no documento que fala do outorgamento do Espírito da Verdade, ele fala que existem 7 influências espirituais no ser humano. O ajustador do pensamento é a influência que vem do Pai Universal. E ele, no meu entender, é o único que atua no indivíduo, internamente ao indivíduo. O ajustador do pensamento é mais do que espírito, ele é um eu divino. Ele é mais do que espírito, ele é energia, ele é vida, no nível absoluto da realidade. As outras 6 influências espirituais, quais sejam o espírito do Espírito Infinito, o espírito do Filho Eterno, o espírito da Verdade, o Espírito Santo, os 7 espíritos ajudantes da mente e o espírito com novo nome. Essas influências, eu creio que elas atuam, elas são espirituais, mas elas atuam como a luz do sol. Elas brilham para todos os seres. Então, eu vejo assim, e isso é pertinente ao documento, porque esse tópico, porque é a verdade e a beleza divina. Então, o espírito da verdade é um aspecto mais elevado da verdade, mas eu creio que é diferente do ajustador. O ajustador, ele atua dentro, no coração divino da nossa alma e mente. Ele é uma realidade viva, pulsando no nosso interior. O Espírito da Verdade, outorgado por Cristo Miguel e o Pai Universal, eu o vejo como uma luz espiritual banhando toda a criação, como se fosse um sol de luz da verdade. Então, ele brilha sobre os justos, os injustos, assim como o Espírito do Filho Eterno. É isso que eu vejo. Eu teria muito mais a comentar, vocês falaram, contextualizaram no presente momento isso que a gente está lendo. Então, a questão que é a verdade, qual a diferença da verdade viva e a verdade dos fatos, a verdade do ser e a verdade dos fatos, mas vamos ouvir a todos, né? Ok, gente. Vamos avançar, a ver se conseguimos chegar neste tópico. Quem quer ler mais? Quer ler, Roberto? Sim, Carlos. Vou pôr aqui na tela. Podes falar. Podes ler 3. 3, por favor. É a partir do parágrafo 7, não é? Isso, 7. Tá bom. Então, a busca eterna é de unificação, de coerência divina. O vasto universo físico faz-se coerente na ilha do paraíso. O universo intelectual faz-se coerente no Deus da mente, o agente conjunto.
O universo espiritual faz-se coerente na personalidade do Filho Eterno, mas o mortal isolado do tempo e do espaço faz-se coerente em Deus, o Pai, mediante a ligação direta entre o ajustador do pensamento residente e o Pai universal. O ajustador do homem é um fragmento de Deus e para sempre procura a unificação divina e se faz coerente com a deidade do paraíso da primeira fonte centro e nesta. O discernimento da beleza suprema é a descoberta e a integração da realidade. O discernimento da bondade divina, na eterna verdade, é a beleza última. O encanto mesmo da arte humana consiste na harmonia e na unidade. O grande erro da religião hebraica foi não ter associado a bondade de Deus às verdades factuais da ciência e da beleza atraente da arte. À medida que a civilização progrediu, e enquanto a religião continuou a seguir o mesmo caminho pouco sábio de enfatizar exageradamente a bondade de Deus, a ponto de negligenciar a beleza e de excluir relativamente a verdade, foi sendo desenvolvida em certos tipos de homens uma tendência crescente para desviar-se no conceito abstrato e dissociado da bondade isolada. A moralidade proclamada ao exagero e isolada da religião moderna, que fracassa em manter a devoção e a lealdade de muitos homens desse século, poderia reabilitar-se se, além dos seus mandados morais, tivesse a mesma consideração pelas verdades da ciência, da filosofia e da experiência espiritual, e pelas belezas da criação física, bem como pelo encanto da arte intelectual e pela grandeza de uma realização genuína de caráter. Faltam 3 parágrafos. Alguém vai ler? Como é que é, Carlos? Como que segue? Não sei, alguém quer fazer comentários aí aos 3 ou continuamos até ao fim do tópico? Eu gostaria de fazer um comentário, mas talvez seja melhor terminar de ler, não sei. Tudo bem. O que eu faço? Leio. Hã? O que é que te apetece fazer? O que o grupo achar que é melhor. Eu continuo lendo ou comento o que eu li? Por mim, podes ler, mas se quiseres fazer um comentário, vai. Olha, o meu comentário é que divindade é uma qualidade e é definida na introdução do livro de Urântia, divindade é a qualidade unificadora e coordenadora da deidade. Então, divindade tem a ver com unidade, com integridade. Esse parágrafo 8, a busca eterna é de unificação, de coerência divina. Está vendo esse parágrafo? Eu acho que é o 7, não é? Não é o parágrafo anterior? Sim. Olha, a busca, eu queria nesse parágrafo aí. Você está ressaltando o parágrafo 9, mas eu acho que é o parágrafo, é o 7, Carlos. É o 7? Espera aí. É 2 antes. Sim. Ó, a busca eterna de unificação, e aí vai. Eu quero ressaltar que unificação é divindade, tá? E nesse parágrafo, ele fala dos 4 circuitos da realidade total e dos centros divinos desses 4 circuitos. Os 4 circuitos é a personalidade, o espírito, a mente e a energia física. E o centro de cada um desses 4 circuitos da realidade total revelada no livro de Urântia é
O circuito da personalidade, o centro é o Pai Universal. E é o que ele diz na última frase. Ele diz, o mortal isolado do tempo, ou seja, a nossa pessoa, se faz coerente em Deus, o Pai, mediante a ligação pelo ajustador com o Pai Universal. Última frase do parágrafo. O circuito físico é o que ele diz na segunda frase desse parágrafo. A gente busca a unidade, unidade e divindade. São 4 circuitos da realidade. O circuito da energia física, ele é gerado na Ilha do Paraíso. E olha o que ele diz na segunda frase desse parágrafo. O vasto universo físico faz-se coerente na Ilha do Paraíso. Exatamente. É o circuito físico, um de 4 circuitos da realidade total. Aí ele vai para o circuito da mente, o intelecto, que é centrado no agente conjunto, Deus da mente. Ele diz, o universo intelectual faz-se coerente no Deus da mente, o agente conjunto do Pai e do Filho, que é a terceira pessoa da deidade. Aí ele vai para o terceiro circuito, de baixo para cima, dos 4 circuitos da realidade total revelado no livro de Urântia, que é o circuito do espírito. E a segunda pessoa da deidade, o Filho Eterno, é o Pai Universal desprovido de tudo que não é pessoal nem espiritual. Vários pontos do livro de Urântia falam que o centro da realidade do espírito é o Filho Eterno. E é o que ele diz na terceira frase. O universo espiritual, né? O universo espiritual faz-se coerente na personalidade do Filho Eterno. Então, resumindo, esse parágrafo resume o livro. Ele resume os 4 circuitos da realidade total, no mapa da realidade revelado no livro de Urântia, e fala que esses 4 circuitos são centrados, respectivamente, a personalidade no Pai Universal, o espírito no Filho Eterno, a mente no agente conjunto e a energia física na Ilha do Paraíso. Então, no meu entendimento, quando ele fala em verdade, por exemplo, no primeiro parágrafo desse tópico, a verdade não é finita, ela não é parcial. A verdade real, ela unifica tudo. Então, ela tem que ser uma realidade divina. O ajustador é um eu divino. Ele é a verdade viva, porque ele é divino. Ele é coordenado com todos os circuitos da realidade. Ele é energia, ele é monota, a energia absoluta do Pai Universal. Ele é vida, porque a vida do ajustador, a monota, é a energia viva de Deus. Ele é espírito absoluto, porque o espírito é absoluto no Pai Universal. E ele é divino. O ajustador, ele é verdade viva unificada. Ele toca todos os circuitos da realidade. Por isso ele é verdade. Ele não é parcial. Ele é inteiro. E ele é eterno. Então, além desse parágrafo, ele falar da realidade total, além dessa ênfase que a verdade ela é integral, ela não é parcial, isso explica também a afirmação do primeiro parágrafo do tópico, que diz: todo conhecimento finito da criatura é relativo, ou seja, é parcial. Então, nós somos criaturas, nossa mente e corpo, somos criaturas finitas. E o ajustador é um ser divino. Então, a nossa grande questão é unir a nossa mente, corpo humano, com a alma e o espírito divino. Aí a gente vai ser uma pessoa unificada, centrada na divindade do ajustador. É isso, pessoal. Perdão se eu falei muito da minha interpretação, mas é isso que eu vejo.
mais essa pérola de sabedoria do livro de Urântia. Queres levar até o fim do tópico, Roberto? Tá bom, Carlos. E os últimos aí? Então tá, faltam 3 parágrafos, né? É. O grande erro, não é aí que começa? Não é... Espera aí. Será que eu avancei mais? O discernimento. É o desafio religioso, não é? É o 10. É o 10 agora, não é? Tá bom. Isso, é isso mesmo. Então eu vou ler o 10. O desafio religioso dessa época é dirigido àqueles homens e àquelas mulheres que, pela sua visão ampla e voltada para o futuro, e pelo discernimento da luz interna, ousarão construir uma nova e atraente filosofia de vida, partindo dos conceitos modernos, sutilmente integrados, da verdade cósmica, da beleza universal e da bondade divina. Uma tal visão nova e reta da moralidade atrairá tudo que existir de bom na mente do homem e convocará o que houver de melhor na alma humana. A verdade, a beleza e a bondade são realidades divinas. E à medida que o homem ascende na escala da vida espiritual, essas qualidades supremas do eterno tornam-se cada vez mais coordenadas e unificadas em Deus, que é amor. Toda verdade, material, filosófica ou espiritual, é tanto bela quanto boa. Toda beleza real, a arte material ou a simetria espiritual é tanto verdadeira quanto boa. Toda bondade genuína, seja a moralidade pessoal, a equidade social ou o ministério divino, é igualmente verdadeira e bela. A saúde, a sanidade e a felicidade são integrações da verdade, da beleza e da bondade, ao misturarem-se na experiência humana. Esses níveis de uma vida eficaz advêm da unificação de sistemas de energia, sistemas de ideias e de sistemas espirituais. A verdade é coerente, a beleza é atraente, a bondade é estabilizadora. E quando esses valores, naquilo que é real, são coordenados na experiência da personalidade, o resultado é uma ordem elevada de amor, condicionado pela sabedoria e qualificado pela lealdade. O propósito real de toda a educação no universo é tornar efetiva a melhor coordenação do filho isolado dos mundos com as realidades mais amplas da sua experiência em expansão. A realidade é finita no nível humano e é infinita e eterna nos níveis mais elevados e divinos. Ora, aí está, gente. Estava agora a ouvir aqui este último parágrafo e a lembrar-me das pessoas que têm a teoria de que o livro de Urântia foi escrito pelo Dr. William Sadler. Esse cara era genial. Esse cara, se ele escreveu isso, meu Deus, vou-te contar. É um nível... Assim, para se dizer estas coisas, é preciso saber do que é que se está a falar, não é? E colocá-las desta maneira. E anda por cima... o primeiro pacote dos documentos de Urântia, se não me engano, já não me lembro ao certo, se não me engano, acho que apareceram, as primeiras 500 páginas apareceram de uma única vez. Não sei se foram as primeiras 500, acho que foi algo assim. Cara, assim, e apareceram do dia para a noite. Assim, eu até podia dizer assim, cara, mesmo que tivesse demorado 1 ano para o William Sadler escrever isto, eu diria, é o maior gênio que apareceu na humanidade.
O que nós vemos até agora, que ainda é quase nada, não é? Que é o documento 1 e 2. Estamos fechando agora o documento 2. São 2 documentos só. São 43 páginas de uma densidade, de uma riqueza, de uma transcendência que, meu Deus, cara, como assim? Não tem como assim. Imagina, são 43 páginas. Quando uma pessoa lê as 2097 páginas, ele é esmagado, foi o meu caso, o meu prisma, esmagado pela consistência da primeira à última página. Eu li os primeiros anos que eu de estudo do livro Durante, e eu estava sempre à procura onde é que o livro Durante falhava, não é? Como ele não correspondia integralmente às minhas crenças, como havia uma parte que me satisfazia, mas havia outra que, como não era condizente com as minhas crenças, eu ficava assim, cara, que pena não ter aquela parte que é tão maravilhosa. E em que eu acredito. Que pena essa parte que não está no livro Durante. Então eu estava com um enfoque não só de absorver as coisas boas e maravilhosas, como também um enfoque de ver onde é que o livro Durante falhava. Porque é que ele não tinha as minhas crenças? Então eu estava na tocaia, né? Sempre à espreita a ver onde é que o livro Durante ia falhar. E o que é avassalador no 2097 páginas é a consistência, cara. A profundidade, a complexidade, e não entra em contradição. Não acontece uma coisa na página 40 que depois se vai a ver na página 325 e, opa, afinal está contradizendo o que falou na página 40. Não acontece. E não estamos a falar de papinho simples, não é um livro de poesia. A poesia não é simples, está, tudo bem. Mas é completamente, a poesia é quase impalpável. A poesia foge pelo meio dos dedos. O livro Durante não foge pelo meio dos dedos, não é impalpável, é taco-taco. É pão, queijo, queijo, pão, queijo, queijo, o tempo todo. Não é? Menos aquelas partes mais como é que é dizer, mais especulativas, em que os dubladores assumem quando eles estão a especular também. E outra coisa maravilhosa é assim, quando eles falam algumas situações que tem no livro de nós não sabemos qual é a resposta aqui a isto, mas são perguntas profundas, que ninguém tem a resposta, tá? E eles dizem, nós não sabemos qual é a resposta, mas há alguns de nós que pensam isto, isto e isto. Há outros que não, que pensam aquilo, aquilo, aquilo. Até nisso eles são honestos, cara. Até nisso eles são honestos, dizem assim, olha, o Deus, o absoluto, é tão incrível, tão complexo, tão transcendente, que nós, embora saibamos muito, eles, os reveladores, embora saibamos muito, e alguns de nós até vivem no paraíso, vieram do paraíso, alguns dos reveladores, esta resposta aqui nós não temos. E nem sabemos se vamos tê-la algum dia, mas especulamos. Saudavelmente especulamos, não é? E é assim, a viagem toda do livro Durante cara, quando penso naquelas pessoas que imaginam que o resultado desta vida é ir para o céu ou ir para o inferno, e que se tiverem a sorte de ir para o céu, que vão tocar harpa nas nuvens e ficar pela eternidade toda glorificando o Senhor, cara, a vida é muito mais do que isso, cheio de enigmas para resolver, trabalho para fazer. Trabalho quando não vai ser feito sozinho. Deus teve o prazer de delegar nas suas criaturas coisas que elas podem fazer. Não é vai tocar harpa nas nuvens, cara. Morre e vai tocar harpa nas nuvens. Não. Tem uma montanha de trabalho para fazer, cara. Por favor. Vai fazer ou não vai fazer? Quer fazer ou não quer fazer? Porque quem vai seguir pela eternidade vai ter que se envolver nessas coisas. Vai ter que se envolver com mistérios que não têm solução à vista. Vai implicar milénios, bilionérios, zilionérios de tempo, de unidades de tempo para tentar encontrar uma resposta, não é? Vai se divertir, vai curtir a vida, vai trabalhar, vai estudar. O que nós temos aqui de uma forma meio incipiente, meio
caótica, meio desorganizada, mas temos aqui um sistema correndo, não é? Depois de 1 milhão de anos de humanidade, a humanidade estabeleceu aqui um esquema em que está produzindo coisas, está sendo co-criadora com o Pai Divino, está melhorando o seu ambiente, está em busca de respostas, está em busca do conhecimento da natureza, disso tudo. Continua para lá. É um simulacro aqui, é um simulacro ainda meio tosco, ponhamos assim, do que vai ser lá, quando formos morrermos e formos ressuscitados. Lá vai ser muito mais exigente, muito mais maravilhoso, muito mais vibrante, muito mais vivo, mas com toda essa agitação, com toda essa emoção. E com o prazer, não é? Quando nós temos aqui prazer, vou fazer uma viagem não sei aonde. Cara, foi maravilhoso ter aquela semana de férias, não sei o quê. Cara, lá, até esse aspecto vai ser muito mais maravilhoso, né? Vais fazer a viagem às quedas de água do Iguaçu, que deve ser maravilhoso, né? Cara, vai fazer uma viagem ao planeta não sei das quantas, que tem aspectos interessantíssimos, e o cara vai lá fazer a viagem, a semana de férias, vai ser no planeta não sei das quantas. Como alma, né? Semana de férias como alma. Cara, o universo é maravilhoso, a vida é maravilhosa, o universo é maravilhoso, emoções não vão faltar. E assim, lendo o livro durante, e aí começa o meu papo aqui meio caótico, ler o livro durante dá uma pequena abertura de como é que a vida imortal é emocionante e excitante. Então é assim, meu Deus, se qualquer dia um cristão veja esta live, esta coisa aqui, ou qualquer outra que esteja ali discutindo as revelações do livro de Orântia, cara, que ele perceba o que está sendo revelado. Que muitos meio que fecharam a porta, tipo assim, não, tem as escrituras, estão fechadas. A porteira está fechada. É isto só. Pelo amor de Deus, cara. A vida, o universo todo, Deus inteiro para ser descoberto. E vai ficar limitado a não sei bem quais escrituras. A 60 e tal livros da Bíblia. Cara, que são maravilhosos, tá? Não estou dizendo nada contra a Bíblia, bem pelo contrário. E eu escrevi um livro que eu adoro, são profecias fundamentadas na Bíblia, né? Mas assim, cara, está tudo para ser revelado. E vai ser revelado ao longo dos milénios, passarão, os milénios continuarão, e sempre mais revelações virão. Aqui alguém falou, não sei se foi o Roberto que usou essa expressão, não sei quem foi que usou essa expressão, eu achei uma expressão maravilhosa, que é: o livro durante é o quinto evangelho. Cara, achei maravilhosa essa colocação. Porque é mesmo isso. E qualquer dia virá o sexto, e o sétimo, e o oitavo, e o nono. A porteira não está fechada, gente. Estamos diante da eternidade. Cara, enfim. Pronto. Foi a minha viagem. Gratidão, Carlos. Foste tu que inventaste isso do quinto evangelho, Roberto? Não sei quem é que foi. Às vezes eu digo que o livro de Urântia é o Evangelho renovado de Jesus Cristo. Então não foste tu. Não foi. Alguém Eu também. Só que eu achei maravilhosa, cara. O quinto evangelho. É mesmo isso, cara. É continuidade da Bíblia. E assim, até os próprios, uma grande parte dos estudantes do livro Urântia também deveriam absorver essa noção, esse conceito, de que é a continuidade da Bíblia, porque há muito menosprezo no meio urantiano, não é? Como tem uma coisa, cara, tem esta obra incrível, esta revelação incrível que é o livro de Urântia, né? Esta coisa, meu Deus, que é isto? Como os horizontes cósmicos se abriram agora, né? Olha para a Bíblia e pensa assim, cara, não faz cara feia diante da Bíblia. Entende que a Bíblia faz parte do mesmo pacote. Não é outra coisa. Faz parte do mesmo pacote.
É a continuidade, é o que está atrás, que tem valor, continua a ter valor. Tem muita coisa, por exemplo, na Bíblia tem todo o aspecto profético, cara, que no livro Durante não passa meio ao lado, meio. Mas qualquer dia quero fazer aqui uma palestrazinha, qualquer dia eu faço essa coisa, que é este aspecto, que é uma coisa que é muito valiosa para o mundo cristão, que é a profecia de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Tá? E o livro Durante é a obra autoritativa que traz a confirmação de que a profecia de Daniel está correta. E quase ninguém sabe disso. Eu só descobri isso quando comecei a escrever o meu livro. De repente, no meio da escrita, ei, cara, o que é isto? Porque eu fui à procura de uma confirmação, não é? Confirmação para as 70 semanas de Daniel. E eu orei. Eu, nesse momento, orei. Eu pedi mesmo, eu pedi a Deus para me dar uma luz. Primeiro, se Daniel tinha sido alguém real, porque havia críticos de Daniel que diziam que aquilo era tão perfeito que não era uma profecia, que era algo que já tinha acontecido e que depois alguém escreveu montado em cima do que já tinha acontecido, de tão perfeita que era a profecia de Daniel, porque fala de datas, não é? Daniel fala de datas, não é? Então a primeira pergunta que eu fiz em oração, eu pedi para saber a maneira de confirmar se Daniel tinha sido um personagem histórico real. E veio uma resposta, naquele momento na oração veio uma resposta, a resposta foi: o livro Durante vai-te confirmar. E eu, opa, sério? E eu aí, ok, tudo bem. E a minha segunda pergunta é: como no mundo cristão há várias interpretações das profecias de Daniel, tem a ver com a vinda de Jesus, etc. E coloca essa vinda de Daniel em momentos diferentes. Há uns estudiosos que falam que foi na entrada dele em Jerusalém montado no burrinho, quando ele entrou em Jerusalém. Então a profecia, a data dada por Daniel era essa. Outros dizem, não, foi o momento da crucificação, quando ele foi crucificado, era a data que Daniel tinha falado. Outros dizem, não, foi no batismo. E todos vão falando assim várias alternativas. E eu, no meio dessas dúvidas todas, eu disse assim, eu quero saber. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? É assim, Daniel é famoso, renomado pelas datas, por ter dado datas para profecias. E estes caras ficam aqui pipocando, cada um dá o seu acontecimento em anos diferentes. Como assim? Como é que é? E aí veio a resposta à minha oração outra vez, que no livro Durante eu ia descobrir. E aí fui atrás e pá, em cheio. A profecia de Daniel fala do batismo, do momento, rigorosamente do momento do batismo de Jesus. Rigorosamente. A contagem de anos perfeita em cheio. Qualquer dia quero fazer uma pequena palestra aí sobre isso. Porque, cara, e assim, quase ninguém sabe, mesmo no meio urantiano. Então, muito menos aqueles que desprezam a Bíblia, e que desprezam as profecias. Quase ninguém sabe que isso aconteceu. Que o livro Durante confirma a profecia de Daniel. Mas isso fica para outro. Fala, Rui. Carlos, eu lembro que você falou que Daniel ele previu um certo número de anos até um acontecimento profetizado. Você sabe, assim, de cor, qual é o verso e qual é o livro de Daniel que fala que... Agora você me deixou curioso. É o 9, 25, 26, acho que eu. Capítulo 9, versículo 25 e 26, se não me engano. Tá. Mas tu vês o meu livro, se quiseres ler tu tens aí o PDF do meu livro, ou se quiseres mando-te outra vez. Tenho os detalhes disso tudo. Pronto, gente, vamos fechar aqui? Eu tenho. Vamos fechar aqui, fez as 2 horas de reunião. Não quero orar aí para fechar.
Quer orar, Roberto? Quero. Tá. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de nos encontrarmos, estudarmos e aprendermos a respeito do Senhor e das suas revelações. Nos abençoe, nos guie, amplie nosso entendimento para que possamos captar a tua verdade viva presente no coração espiritual da nossa alma. E além de captarmos a tua presença, comungarmos com o teu ser, nos auxilia também a vivenciarmos esses ensinamentos. Vivenciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, de amar a ti sobre todos os seres e amar ao próximo como um irmão, uma irmã, na eternidade. Dai-nos a graça de vivenciar esse amor, nos sentirmos em família e contribuirmos para a felicidade do Senhor e de todos. Amém. 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 Isso aí, Obrigada, meus amores. Obrigada por tudo. bom descanso, Maria. Gratidão. Beijinho. Tchau, Tchau para o meu netinho aí Obrigada. também. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meninas. E menino. Meninas e meninos. Menino. 2 meninos. Que mocinho. Tchau, Francisca. Tchau, ô Carlos. Tchau, Isabela. Tchau, tchau, gente. Tchau, Miguel. Não vê ninguém agora. Tchau, Miguel. Não precisa. Tchau, Bobo. Ai, você, olha aqui. O que estás a ver agora? Tá do Está o ganhador, quê? cara. Está a ver o quê? É O quê? tu, aqui. Sério? Tchau, Miguel. Ah, Tchau, Kiko. tá. Tchau.